Como é que você tem lidado com situações que não lhe agradam, com situações que não alcançam a expectativa que você criou? Como é que você trabalha com a frustração? Qual é a sua reação diante de um não? Quando você recebe um não. Sabia que o pastor é bom até ele falar um não para você? O dia que ele te fala um não a primeira vez, aí acabou todo aquele amor que você tinha pelo seu pastor. Ele me falou não. Ele conseguiu, ele teve coragem de olhar nos meus olhos e dizer não, eu não sei o que eu vou fazer agora. Eu acho que risco o meu nome do livro da vida, porque para mim está tudo acabado. A gente precisa aprender a lidar com um não. Qual é a sua reação quando você recebe um não? Eu fico olhando, eu já vi muito isso acontecer em supermercado. Eu fiz uma vez só, quando eu era criança, de dar aquele piti, sabe? Aquele piti do supermercado. Ih, mãe, eu quero, ih, haha. Minha mãe me deu um couro, mais um couro. Nunca mais eu fiz isso. Nunca mais. Eu me lembro uma vez, eu não recomendo isso, tá, mães? Eu devia ter uns 6 anos de idade, porque tem coisa que a gente que fica marcado, né? Eu devia ter uns 6 anos de idade. Naquela época, a bolachinha de maisena, né, era maná que caía do céu. A gente só via maisena bolachinha de maisena uma vez por mês, quando a mãe e o pai iam para a cidade para fazer compra. Aí inventaram de abrir um boteco na fazenda, um boteco para vender essas coisas, né? Aí a minha mãe mandou a minha prima ir no mercado comprar bolachinha de maisena pra gente. Eu devia ter uns 5, 6 anos, ou 7 talvez, eu não sabia contar ainda. E a minha mãe, ela pegou a bolachinha e deu 2 para mim, 2 para o meu irmão. E eu, mãe, eu quero 5,9, eu lembro até hoje. Eu quero 5,9, só 2. Eu quero 5,9, eu quero 5,9. Aí a minha mãe, ela, tá bom, você quer 5,9, né? Então tá bom. Mandou a minha prima ir no mercado comprar mais um pacote de bolachinha. Me colocou sentado em volta da mesa, pegou uma carreira daquela e abriu num prato e disse assim, senta. E eu sentei feliz da vida, porque eu ia comer 5,9. Ela disse, vai, é todo seu. Foi 1, foi 2, foi 3, foi 5, foi 9, e o trem começou a empaçocar. E eu não queria mais, ela come. Quem já passou por essa experiência maravilhosa na vida? Levante a mão e dá uma glória a Deus. Passou-se o tempo, depois que eu quase morri embuchado. Ela mandou comprar um pacote de bolachinha. E quando chegou, ela disse assim, Josias, você quer quantas? Jô, eu me chamo de Jô. Jô, quantas você quer? Só uma, mãe. Resolvido o problema. Nós precisamos aprender a lidar com a frustração. Qual é a sua reação quando você recebe um não? Quando você recebe um não, qual é a sua reação? Você tende a ser uma pessoa que não gosta de ser contrariada? Ou você aprendeu a lidar com a frustração? Quando nossa espiritualidade está focada em Jesus, então começamos a aprender a lidar com a frustração. Porque pode ter certeza que ninguém está pronto totalmente, mas nós estamos em um processo e precisamos aprender, estar dispostos a aprender a trabalhar com essa tal de frustração. Vamos aprender então nesse texto, com Jesus, como superar as frustrações. Porque os discípulos aqui estavam frustrados. Como é que eles venceram? Como é que eles aprenderam? Quais foram os passos, os princípios que eles observaram nessa conversa com Jesus para aprender a trabalhar com a frustração? O primeiro ponto vai aparecer para você aqui na projeção. No versículo de número 16, olhe para o versículo de número 16, diz assim: os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-los. Eles não conseguiam reconhecer Jesus, porque os olhos deles estavam como que impedidos. Qual é a primeira lição que a gente pode aprender aqui nesse texto? Não permita que a frustração impeça-o de viver Jesus plenamente. Independente se você está frustrado ou não, você precisa entender que a frustração não pode impedir você de viver esse relacionamento com Jesus de maneira profunda, diariamente. As pessoas acham que servir Jesus é ser livre de toda frustração, mas Jesus e a frustração têm tudo a ver, porque muitas vezes Ele vai dizer não, muitas vezes você vai receber não na vida, e a culpa não é de Jesus.
Porque existem pessoas que colocam a culpa em Jesus. Muitas vezes eu já coloquei a culpa em Jesus. Mas Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Você pode colocar aí entre aspas, frustrações. Ele não enganou ninguém, ele disse: olha, vocês vão passar por aflições, vocês vão enfrentar frustrações. Os 2 discípulos não reconheceram Jesus por causa da frustração. Eles estavam imersos em frustração, por isso não conseguiam reconhecer Jesus, não conseguiam reconhecer a voz de Jesus. E a palavra de Jesus vem ao encontro do nosso coração, para dissipar a frustração, para abrir os nossos olhos. Alguém me disse uma vez: se Jesus realmente se preocupa comigo, por que isso aconteceu? Se Jesus realmente me ama, por que isso aconteceu? Se Deus realmente está interessado na minha vida, por que Ele permitiu que essas coisas acontecessem? A resposta está na própria Bíblia, já te disse, teremos frustrações. Isso aconteceu justamente porque Ele te ama. Jesus permitiu a frustração porque Ele te ama. E nós aprendemos quando estamos passando pela prova, quando estamos passando pela luta, quando estamos frustrados com alguma coisa. Na maior parte das vezes, é na frustração e na dor que deixamos Jesus entrar em nossa vida. Porque é quando nós percebemos que a nossa força é insuficiente. É quando nós percebemos que a nossa capacidade humana é insuficiente. A restauração que Jesus quer fazer em nós é de dentro para fora. E quando tudo está bem, a gente geralmente está fechado. Sabe aquela coisa de corpo fechado? É mais ou menos assim. Quando tudo está bem, a gente ora pouco, a gente lê pouco a Bíblia, a gente vem pouco aos cultos, porque tudo está bem. Agora, quando a gente está passando por situações difíceis, quando você enfrenta, quando eu enfrento, quando nós passamos por isso, nosso coração fica mais maleável e Jesus trabalha em nós, de dentro para fora. Que eu e você possamos deixar Jesus se tornar em nós uma fonte para jorrar, que jorre para a vida eterna. As frustrações são uma possibilidade, mas eu garanto para você que você nunca mais terá sede espiritual se você permitir que Jesus se torne essa fonte em você, para jorrar para a vida eterna. Hoje, com a maturidade que eu já adquiri, estou em um processo, tenho muito para aprender, eu entendo que mesmo na frustração, existe uma fonte dentro de mim, jorrando para a vida eterna. Mesmo no meio da batalha, no meio da dificuldade, no meio das provas da vida, muitas vezes enfermidade, ansiedade, depressão, angústia, independente da situação, se você tem uma vida entregue a Jesus, você experimenta essa fonte dentro de você que jorra para a vida eterna. Amém? E nos ajuda a vencer a frustração. No versículo 20, nós encontramos o segundo ponto. Versículo 20 diz assim: mas os principais sacerdotes e outros líderes religiosos o entregaram. Eles estavam falando para Jesus: olha, os sacerdotes, os líderes religiosos entregaram Jesus para que fosse condenado à morte. O que a gente aprende aqui? Olha ali no segundo ponto. Ser humano, religião e vida espiritual. O que é isso? Nós aprendemos que o ser humano não precisa de religião. Ele precisa de vida espiritual. Por quê? Você percebe que eu sempre bato nessa tecla. Porque tem muita gente que tem religião, mas não tem vida espiritual. Tem muita gente que tem religião, mas não tem relacionamento com Jesus. Tem muita gente que é membro de igreja, qualquer igreja que seja, mas ainda não nasceu de novo, ou seja, não tem vida espiritual. E o versículo de número 20 nos faz entender que quem entregou Jesus foram os sacerdotes. Foram os líderes religiosos, entregaram Jesus para ser condenado. Eles eram religiosos, eles tinham religião, mas eles não tinham vida espiritual. Foram os religiosos que entregaram Jesus para a morte. O que as religiões oferecem é insuficiente para ter uma